Bom dia. Então, dando continuidade a essa manhã, os alunos já estavam aqui desde as 8h30, né? Hoje, então, nós temos a honra de receber aqui o professor Dr. Demerval Saviani. Ele vai ministrar para nós uma aula inaugural para o programa de pós-graduação. É uma aula de boas-vindas aos alunos ingressantes, aos alunos que já fazem parte do nosso programa. Eu agradeço a presença de vocês, alunos, de um grupo significante de docentes do programa que estão aqui presentes. E eu passaria rapidamente a palavra para o professor Miguel, diretor aqui da faculdade, e a professora Mara Patrícia. E depois, na sequência, passaria a palavra para a professora Heloísa Reis, que irá fazer a apresentação formal do professor Demerval, e a gente compõe a mesa, eu, professora Heloísa, vamos compor a mesa de acompanhamento do professor Demerval. Né? Ok, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos, a despeito de que alguns já estão aqui desde manhã, então já não seria tanto bom dia assim, né? Quase que boa tarde. Mas... Ricardinho, tá sim. Então, bom dia a todos. E, em nome da direção, dar boas-vindas para aqueles que estão ingressando nesse ano e continuidade de estudos para os que já vêm atuando, né, dentro do nosso programa de pós-graduação, nos dois níveis, mestrado e doutorado, aos nossos professores, que têm aí mantido essa predominância desse nosso curso, nessa excelência que buscamos para o nosso programa de pós-graduação. E hoje, para nós, uma satisfação enorme, recebemos o professor Demerval Saviani. Desnecessário a apresentação que eu faça, a professora Heloísa vai fazer uma apresentação formal, destacando ainda mais a figura do professor Demerval Saviani. Especialmente para nós, que temos um pouco mais de tempo de vida, né, que já pudemos, em outras datas, utilizar do material do professor Demerval. Acho que todos aqui sabem, eu tenho uma formação USP na pós-graduação, e lá, né, naqueles idos do meu mestrado, muito utilizamos das publicações do professor Demerval, em disciplinas afins em relação à área de atuação. Então, para nós, da faculdade, professor, uma gratidão muito grande recebê-lo para o que nós estamos chamando de aula inaugural, especialmente na temática que aqui será tratada. Muito obrigado. Tá? Passo, então, à professora Mara. Não? A professora Mara dispensa. Então, professora Heloísa, isso, vamos gastar menos tempo com a gente e mais tempo com o professor Demerval. Isso. Então, compor a mesa, convidamos, então, a professora Heloísa, que conduzirá os trabalhos, e o professor Demerval, que será o palestrante. Bom dia a todas as pessoas. Queria inicialmente agradecer à professora Cláudia pelo convite, dizer que é uma honra recebermos mais uma vez o professor Demerval na nossa faculdade, e dizer que, ao pensar o que eu diria sobre a sua trajetória de vida, uma amiga disse, bom, ele dispensava de qualquer apresentação. E aí eu pensei, bom, mas não foi para isso que a professora Cláudia me convidou. E aí penso que a seleção de algumas informações da sua trajetória de vida que eu fiz, ela, obviamente, é permeada pelo que eu acho que é importante para os nossos alunos ingressantes de pós-graduação, para os nossos colegas professores e para mim mesmo, obviamente,
saber ou tomar conhecimento da trajetória do professor. Queria dizer também que é uma alegria muito grande estar ao lado dele, em data próxima, né, dele completar 50 anos de docência no ensino superior. Então, eu selecionei alguns trechos que eu vou ler do seu memorial, da sua autobiografia, das histórias de vida que eu conheço do professor. Então, o professor Dermeval Saviani nasceu em uma fazenda situada em Santo Antônio de Posse, em 25 de dezembro de 43, filho de trabalhadores e neto de imigrantes italianos que trabalharam como lavradores nas fazendas de café na comarca de Mojimirim. Seus pais não puderam frequentar a escola, mas se alfabetizaram. Seu pai, tendo adquirido um raro gosto pela leitura, auxiliou várias pessoas a se alfabetizarem nas horas subsequentes ao seu extenuante trabalho na roça. Dermeval é filósofo, educador, pesquisador e um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros. Pai do arquiteto e violinista Benjamin Mota Saviani. Ele estudou o curso primário em São Paulo, ginasial e colegial em Mato Grosso, para onde partiu, apenas com 11 anos de idade, sem seus familiares, para um regime de internato no Seminário Nossa Senhora da Conceição de Cuiabá. Iniciou o curso superior em Filosofia em Aparecida do Norte, transferindo-se para a PUC São Paulo em 64. Na PUC São Paulo foi militante estudantil. Durante o período que cursou Filosofia, trabalhou em bancos, empregos que garantiram a ele pagar seus estudos. Iniciou a docência universitária na PUC São Paulo, aos 23 anos de idade, ainda como estudante do último semestre do curso de Filosofia da mesma universidade, ocupando uma vaga de monitor da disciplina de Filosofia da Educação sob responsabilidade interina do professor João Martins, que o atribuiu 2 das 4 aulas semanais. Em março de 1967, passou, de fato, a ser professor assistente da cadeira de Filosofia da Educação. Egresso do curso de Filosofia da PUC São Paulo, foi professor de ensino secundário em uma escola estadual de São João Clímaco no período vespertino e noturno. Período vespertino em que lecionou para filhos dos trabalhadores e noturno em que lecionou para os próprios trabalhadores. E também teve, dentro dessas ricas experiências, foi professor do Colégio Sion, local em que lecionava para meninas bem-nascidas. Essas experiências foram importantíssimas para as suas reflexões, que sistematizou como fundador da pedagogia histórico-crítica, pedagogia crítica enraizada na história, que concebe a educação como instrumento de emancipação humana. Antes de iniciar sua carreira na Faculdade de Educação da Unicamp, em 1980, ele foi também docente da Unimep e da UFSCar. Foi coordenador de pós-graduação na Unimep, na PUC São Paulo e na Faculdade de Educação. Foi também diretor associado da Faculdade de Educação no período 91 a 94. É sócio fundador da AMPED, SEDES, ANDES, SEDEC e Sociedade Brasileira de História e Educação, o qual foi seu primeiro presidente no período de 99 a 2001. É coordenador geral do Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas, História, Sociedade e Educação no Brasil, criado por ele e outros intelectuais em 1989. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo no período de 84 a 87, e sua atuação destacada foi objeto de estudo de dissertação de Silvia Regina Barbosa Garrossino, na Unesp de Marília. As suas contribuições para a educação brasileira, e particularmente para a educação física, são enormes. O professor Dermeval foi nosso professor no curso de graduação da FEF, no segundo semestre de 1993 e primeiro semestre de 1996, ocasiões em que lecionou a disciplina de Fundamento da Educação. Proferiu aula inaugural na pós-graduação no ano 2007. Teve entre seus alunos renomados colegas e pesquisadores da educação física brasileira, como alunos de pós-graduação nos anos 80 e 90, tanto na PUC São Paulo como aqui na Unicamp. Entre os muitos prêmios que recebeu ao longo de sua carreira,
Quero ressalvar o Prêmio Jabuti, de 2008. Foi premiado como melhor livro do ano, o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Recebeu a Medalha de Mérito Educacional do MEC. Recebeu o Prêmio Zeferino Vaz da Unicamp. Pesquisador emérito do CNPq em 2002 e recebeu também a honra de professor emérito da Unicamp em 2010. O professor possui 125 artigos publicados, 67 livros, 65 capítulos de livros e 75 prefácios ou prólogos de livros. O que nos chama a atenção nesse momento atual da pós-graduação e do produtivismo na educação brasileira é que 98% da sua produção é em autoria única. Seus livros estão em edições muito avançadas, eu menciono alguns deles. Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, publicado em 1980, na 19ª edição. Escola e Democracia, publicado em 1986, na 42ª edição, com publicações em língua espanhola. Pedagogia Histórico-Crítico, além da 12ª edição, Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, 11ª edição, e Ideias das Histórias Pedagógicas no Brasil, 4ª edição. O professor orientou 33 mestrados, sendo seu primeiro concluído em 1974, orientou 58 doutorados e 15 supervisões de pós-doutorado concluídas. Eu, então, passo imediatamente a palavra ao professor Dermeval, com o meu grande agradecimento. E queria pedir desculpas por uma eventualidade que ocorreu depois que eu já havia aceitado o convite. É que anteontem, não sei por qual motivo, sobreveio uma espécie de gripe ou resfriado, não sei bem, e que me atacou também a garganta. Então, minha voz está um pouco periclitante. Por isso eu vou falar daqui e no microfone, né, para não forçá-la e poder fazer toda a exposição e sobrar um saldozinho para os debates finais. Bom, primeiramente, eu quero agradecer esse honroso convite para retornar a essa faculdade para proferir a aula inaugural do primeiro semestre deste ano de 2015. Eu digo retornar porque, como a Luísa registrou, em 2007, em 20 de março de 2007, eu estive aqui, portanto faz 8 anos, para a aula inaugural daquele período letivo. E naquela ocasião, para tratar do tema que me havia sido proposto, referente ao histórico e situação atual da pós-graduação no Brasil, eu desenvolvi um roteiro em 4 momentos, né? Começando por um tópico introdutório, que buscava esclarecer brevemente o conceito de pós-graduação na sua relação com ensino e pesquisa. No segundo momento, eu resgatei a história da pós-graduação no Brasil, abordando os antecedentes e, em seguida, como se configurou a pós-graduação no nosso país. No terceiro momento, abordei a situação atual para, no quarto momento, tratar de um problema candente que vem afetando todos os programas de pós-graduação, que é o dilema, aquilo que eu chamei de dilema produtividade e qualidade. Bom, hoje eu vou começar por abordar a pós-graduação resgatando os principais elementos de sua conceituação. Quer dizer, vou retomar, mas de forma mais breve, né, porque não vou repetir a conferência de 2007. Né. Em seguida, eu vou fazer uma aproximação à área de educação física a partir da pedagogia histórico-crítica, né, para depois retomar o dilema produtividade e qualidade na pós-graduação, encerrando com algumas considerações sobre o papel da pós-graduação na articulação entre ensino e pesquisa no campo da educação física. Bem, sobre a conceituação da pós-graduação, cabe recordar que, como está sugerido na denominação, a pós-graduação é entendida como os cursos que, literalmente, sucedem à graduação. E, por isso, são condicionados
ao pré-requisito de que os alunos tenham previamente concluído algum curso de graduação. E, no contexto brasileiro, tornou-se corrente a distinção entre a pós lato sensu e a pós stricto sensu. Mesmo supondo-se a situação ideal em que o ensino e pesquisa são indissociáveis, cabe considerar que a pós-graduação lato sensu tem como elemento definidor o ensino, pois é o ensino que determina o objetivo a ser alcançado. A pesquisa entra como mediação, certamente necessária, mas para se atingir o objetivo ligado ao ensino. Em contraposição, o elemento definidor da pós-graduação stricto sensu é a pesquisa, que determina o objetivo a ser alcançado, para o qual o ensino concorre como uma mediação destinada a dispor e garantir os requisitos para o desenvolvimento da pesquisa, que será a pedra de toque da formação pretendida. Então, o pós-lato sensu é uma espécie de continuidade da graduação. A graduação, o objeto da graduação é a formação profissional. E é por isso que a prerrogativa de exercício profissional é dada pela graduação, e não pela pós-graduação. Eu, por exemplo, me formei em filosofia e adquiri, então, o registro de professor de filosofia no ensino médio, adquiri também o registro de professor de filosofia da educação no ensino normal, e a partir daí, então, também pude ser professor no ensino superior. Eu posso, se quiser, fazer, por exemplo, uma pós-graduação em Direito. E eu vou, então, ser mestre em Direito, doutor em Direito, vou poder lecionar na Faculdade de Direito, eventualmente, essas disciplinas, mas eu não vou poder exercer a profissão de advogado. Para exercer a profissão de advogado, tem que fazer o curso de graduação, ser aprovado, concluir com êxito, e, além disso, tem que passar no exame da ordem. Aí eu vou receber, então, o número da ordem como um advogado que tem a prerrogativa do exercício da profissão. Isto ocorre com as demais profissões, com medicina, com engenharia, com odontologia, e também com as profissões ligadas ao magistério, do ensino da educação básica, no campo da educação básica. O ensino superior tem uma peculiaridade em que o exercício do magistério no nível superior não depende de um registro resultante da graduação, mas está ligado à área em que ele se formou e a especialização, aperfeiçoamento e a pós-graduação stricto sensu. Bom, então, a pós-graduação lato sensu, ela está voltada para o aperfeiçoamento e atualização da formação profissional. Então, é nesse sentido que ela é uma continuidade da graduação, na medida em que as profissões evoluem, e novos estudos, novas pesquisas vêm introduzir, vêm resultar em consequências para o exercício profissional, então se organizam cursos de aperfeiçoamento e de especialização, que é o pós-lato sensu, para atualizar esses profissionais. Bom, já a pós-lato sensu está voltada para a formação de pesquisadores. Portanto, ela se distingue do lato sensu, porque tem no seu centro a pesquisa, a experiência de pesquisa e a formação, então, do pesquisador. No caso brasileiro, a pós-graduação stricto sensu foi organizada em 2 níveis, mestrado e doutorado. Dado que ela está centrada na pesquisa, então deu-se preferência ao termo programa em lugar de curso,
que é o que vige para o pós-lato sensu, né? E a razão dessa distinção reside no fato de que o termo curso se liga diretamente ao ensino, né? Curso, daí vem currículo, né? Portanto, a organização das matérias de ensino, né? O seu centro, então, é um elenco de disciplinas que os alunos devem cursar, né? E é essa a característica específica do pós-lato sensu. Em contrapartida, a pós-stricto sensu, além do ensino, envolve como elemento central a pesquisa. Daí a adoção do termo programa para abarcar tanto as atividades de ensino como de pesquisa. Então, essa distinção também foi consagrada no texto da nova LDB, né, que reserva o termo programa para a pós-graduação stricto sensu, utilizando o termo curso para pós-lato sensu. Então, se vocês observarem lá o artigo 44, vai dizer da composição do ensino, né, e vai, então, distinguir cursos de graduação, né, e, no caso da pós-graduação, distingue os cursos de especialização e aprofundamento e aperfeiçoamento, né, lato sensu, e os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, quando se refere ao stricto sensu, usa a palavra programa. Quando se refere ao lato sensu, a palavra curso. Bem, esse é um resuminho da questão conceitual, né? A pós-graduação envolvendo esses dois níveis, né? Articulando ensino e pesquisa de forma diferenciada. No caso dos lato sensu, o centro está no ensino; no caso do stricto sensu, o centro está na pesquisa. Agora, umas palavras sobre a institucionalização da pós-graduação no Brasil, né? O modelo de pós-graduação adotado no Brasil seguiu deliberadamente a experiência dos Estados Unidos, né? Como se pode observar no texto do parecer 977, de 1965, de autoria do conselheiro Nilton Sucupira, né, em que, nesse parecer, há um tópico com o seguinte título: um exemplo de pós-graduação, a norte-americana. E é com base nessa experiência que se definiu a estrutura organizacional, né, da nossa pós-graduação stricto sensu, centrada nos dois níveis hierarquizados, mestrado e doutorado, sem, porém, que o primeiro fosse requisito indispensável ao segundo. Embora, na nossa prática, se convencionou considerar o mestrado como pré-requisito para o doutorado, né, isso não é uma exigência legal. Tanto é que, nos últimos anos, as agências de pesquisa, de modo especial a FAPESP, vem até estimulando o chamado doutorado direto, né, que antes era uma exceção. Agora, se a estrutura organizacional se inspirou no modelo americano, o espírito com que se deu a implantação dos programas foi, em grande parte, influenciado pela experiência europeia, né? Isso porque os professores que puderam, né, naquela fase pioneira, né, atuar na pós-graduação, né, dominantemente, de modo especial na área das ciências humanas, vinham de formação europeia, né? Tinha concluído graduação na Europa, tinha feito um doutorado na Europa, né, que não tinha pós-graduação, né, organizada. O título de doutor era conferido mediante inscrição e defesa de teses e perante uma comissão julgadora nomeada pela universidade, né, coisa que os nossos regimentos e estatutos também tinham, né? Aliás, eu me inscrevi nessa sistemática ainda, né? Porque quando eu me formei em 66, em 67 comecei a lecionar na universidade, e fui procurar pós-graduação, mas não havia ainda mestrado instituído, e havia o artigo do regimento que permitia a inscrição no doutorado. Então, eu me inscrevi no doutorado, aí veio a regulamentação em 69, e então a universidade baixou uma portaria regulando a situação dos que estavam inscritos, né? A inscrição ficava mantida, mas se devia cumprir
9 créditos em disciplinas, né? e elaborar a tese e aí defender a tese. Então, eu cumpri essas exigências, elaborei a tese e defendi em 18 de novembro de 1971. Bom, então, quando começamos a implantação da pós-graduação, de forma já institucionalizada, com base no parecer 77 de 1969, né, porque o parecer 977 de 65 conceituou a pós-graduação. Agora, o parecer 77 de 1969 regulamentou a sua implantação. Então, é a partir daí, de 69, mais especificamente de 70, que os cursos começaram a ser instituídos segundo aquelas normas fixadas no parecer 77. E os primeiros docentes, né, tinham dominantemente formação europeia. Né. E, embora os alunos devessem cursar determinadas disciplinas, né, algumas delas em caráter obrigatório, os professores supunham um razoável grau de autonomia dos mestrandos, esperando que eles definissem o próprio objeto de investigação e escolhessem um orientador adequado para acompanhá-lo em sua pesquisa. Então, o aluno entrava sem ainda um projeto previamente aprovado, né, e devia, então, procurar um orientador, né, e essa sistemática dos professores que tinham feito o curso na Europa, que supunha uma autonomia dos estudantes universitários, né, então levou a que se esperasse que o aluno buscasse um professor para orientá-lo. E o professor, quando era procurado, normalmente ele perguntava: mas sobre o que você quer fazer o seu mestrado? Qual é o problema que você quer investigar? Qual é o tema da sua dissertação? Aí o aluno dizia: bom, sabe, eu estou pensando nisso assim, talvez assim. Tá bom, então você vai, define o seu tema e depois você volta. Se eu entender que esse tema está na minha área de investigação e que eu posso orientá-lo, então nós acertamos. Se não, eu sugiro que você procure um outro docente. Aí o aluno saía e ia cursando disciplinas e conversando aqui e ali. Então, e o tempo ia passando, né? Além disso, a expectativa era que se fizesse um trabalho denso, né? E, então, os mestrados duravam bastante tempo, né? Eu me lembro que na PUC de São Paulo, quando nós começamos lá a pós-graduação, o mestrado foi definido progressivamente. No início nem havia prazo limite. E quando foi definido, nós definimos em 5 anos. Né? Isso a partir de 72. Né? Agora, quando nós instituímos o doutorado, que foi em 77, foi definido para o doutorado o prazo máximo de 4 anos. Mas não se reduziu do mestrado. O mestrado continuou com 5. Agora, por que isso? Porque se entendia que, normalmente, o aluno ia fazer o doutorado depois de concluído o mestrado. E o mestrado, como iniciação à formação do pesquisador, exigia mais tempo, porque implicava disciplinas de fundamentação que eles tinham que cursar. Por isso, o mestrado, o aluno tinha que fazer no mínimo 8 disciplinas. Já no doutorado, depois de ter feito esse percurso, né, e adquirido autonomia, né, ele não precisava de tanto tempo, e bastava fazer 3 disciplinas. Bem, esse é um dos fatores explicativos, então, do longo tempo destinado à realização do mestrado, ligado à expectativa de que os alunos deveriam produzir um trabalho de fôlego, na prática, equivalente a uma tese de doutorado.
Então, é diante desse quadro que surgiram as pressões pela redução do tempo, com a tendência a secundarizar o mestrado, dispensar a exigência de dissertação ou mesmo eliminar essa etapa da pós-graduação em stricto sensu. E eu entendo que esse encaminhamento pode pôr em risco a particularidade da pós-graduação brasileira, que lhe permitiu se constituir numa das mais ricas experiências de pós-graduação. E essa riqueza advém da fusão entre uma organização bastante articulada, derivada da influência americana, e o empenho em se garantir um grau satisfatório de densidade teórica decorrente da influência europeia. Porque nos Estados Unidos fez uma organização bastante articulada, prevendo-se, inclusive, um diretor de estudos, que é orientador. Então, o jovem ingressava, mas tinha lá o orientador que ia dizer para ele, olha, vai por aqui, vai por lá, faz isso, faz aquilo. E não se exigia muita fundamentação teórica, muita densidade teórica. Era um espírito mais pragmático. Já a experiência europeia se espelhava no doutorado, que implicava um trabalho autônomo, denso, com uma fundamentação teórica ampla. E, então, no caso brasileiro, se articulou as duas coisas, porque se fez uma estrutura, segundo o modelo americano, com a área de concentração, domínio conexo, os alunos tinham que cursar algumas disciplinas da área de concentração escolhida, e as de domínio conexo, áreas correlatas de apoio, tinha um orientador para acompanhá-lo no seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, esse orientador exigia que ele tivesse um certo grau de autonomia e que produzisse um trabalho com uma certa densidade, com uma boa fundamentação teórica. Então, essa é a riqueza da nossa pós-graduação, mas que, na medida em que se começa a buscar, segundo o princípio do máximo dos resultados com o mínimo de dispêndio, que está ligado ao conceito de produtividade, então tende-se a rarefazer, a reduzir o tempo de mestrado, e aí essa redução impede uma formação densa. Você tem, então, dissertações feitas de forma um pouco rápida e sem uma fundamentação adequada, e aí ele vai para o doutorado sem aquela autonomia que se esperava a partir de uma base mais sólida obtida no mestrado. Então, se o objetivo princípio da pós-graduação em stricto sensu é a formação do pesquisador, o elemento central em torno do qual ela deve ser organizada é a pesquisa. Assim, embora seja desejável que a iniciação já se dê no nível de graduação, não parece razoável inscrevê-la como uma exigência obrigatória nessa primeira etapa do ensino superior. A iniciação científica na graduação é mais para familiarizar o futuro profissional com as pesquisas, saber utilizar as pesquisas, e, normalmente, ele faz essa iniciação participando de um projeto conduzido pelo professor. E ele não chega a desenvolver, então, um projeto completo de investigação. Já no caso do mestrado, a iniciação requerida será feita mediante a realização de um trabalho completo de investigação, que vai desde o enunciado do problema até a redação dos resultados que se consubstancia na dissertação. E para a maioria dos alunos, a dissertação será de fato o primeiro trabalho de pesquisa que ele cumpre, abarcando todas as etapas implicadas na investigação, culminando com a redação da dissertação. Assim entendida, a dissertação de mestrado supõe um trabalho relativamente simples, expresso num texto logicamente articulado, dando conta de um determinado tema. Distingue-se de tese, denominação reservada ao trabalho de doutorado, já que tese significa posição. Tesis é uma palavra grega, que em latim foi traduzido por positio e em português por posição. Então, sugere que a defesa de uma tese é a defesa de uma posição diante de determinado problema.
Daí porque, então, a defesa de tese supõe autonomia e originalidade, né? Já que estas são condições para que alguém possa expressar uma posição própria sobre determinado problema, né? E por isso também que o doutorado é considerado a etapa final da formação do pesquisador. É o último trabalho orientado. Depois disso, ele adquire a possibilidade de orientar outros trabalhos, né? Mas ele não precisa mais ser orientado. Por isso é que no pós-doutorado se chama supervisor e não orientador, né? O supervisor, porque, na verdade, ele dialoga com o pesquisador, né, que deve desenvolver o seu trabalho de forma inteiramente autônoma. Bem, resumindo, considerando-se que a pós-graduação, estrito sensu, destina-se fundamentalmente à formação do pesquisador, considerando-se que o mestrado, enquanto primeira etapa, tem a incumbência de efetivar a iniciação dos alunos, tendo em vista a assunção por parte deles da condição de pesquisador, considerando-se que essa iniciação implica a realização de um trabalho próprio e completo de investigação consubstanciado na dissertação, conclui-se ser inconcebível um mestrado sem dissertação. E aqui no Brasil, eu, por exemplo, entendo que também não faria sentido o mestrado profissional, né? Nos Estados Unidos existe mestrado profissional porque lá não há o lato sensu, então o mestrado profissional é o curso de especialização. Aqui nós temos o lato sensu, então o aprofundamento e especialização profissional, aperfeiçoamento profissional é feito pelo lato sensu, né? Então não caberia um mestrado profissional. Mas a lógica nem sempre prevalece, né? E hoje o mestrado profissional já está se generalizando, né? E por que isso, né? Basicamente por duas razões. Uma é a razão de status, né? Como após estrito sensu tem mais status, né? E depois no Brasil as grandes universidades organizaram o estrito sensu e deixaram de lado o lato sensu, né? E o lato sensu então foi organizado por instituições que não tinham uma experiência no desenvolvimento de pesquisas e do pós-estrito sensu, né? E quando tinha, como foi o caso da PUC de São Paulo, né, que se projetou tanto no estrito sensu como no lato sensu, mas, no entanto, fazendo isso de forma inteiramente separada e divorciada uma da outra, né? O lato sensu é objeto lá da COGEAI, né, Coordenação Geral de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, e a pós-graduação em estrito sensu é objeto da Comissão Geral de Pós-Graduação, né, que se desenvolve inteiramente à margem, né? Então, o pós-lato sensu foi organizado segundo o modelo da graduação, com cursos horizontalizados, né, que o aluno, durante um ano, tem que fazer lá 6, 8 disciplinas, né, enquanto o pós-estrito sensu é verticalizado, e a pós-graduação toda deveria ser verticalizada. Se é um curso de especialização, então, você teria que ter disciplinas básicas que seriam feitas no máximo 2 a 3 por semestre, que é o que ocorre no estrito sensu, né? Mas não foi assim que a nossa pós-graduação se desenvolveu. E, em consequência, o lato sensu acabou tendo um status inferiorizado em relação ao estrito sensu, né? O caminho adequado seria organizar a pós-graduação com os dois níveis e articulados, né? Então, nesse sentido, todo o currículo seria montado de forma verticalizada, né? E articulando o lato e o estrito sensu. Depois, ao final, eu vou voltar a esse tema, porque pode ser uma saída para alguns problemas que nós estamos enfrentando diante do dilema da produtividade e qualidade. Bom, mas então, por conta desse status, é que se prefere organizar o curso de aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional na forma ou sob a denominação de mestrado profissional em lugar de especialização. Porque aí o aluno sai mestre, né? Não sai especialista em, certo? Bom, e a outra razão é, de certo modo, financeira, né? Porque
o mestrado profissional, que por vezes é feito até em convênio com empresas, né, ele então pode ser pago, né? E a Constituição diz que nas instituições públicas de todos os níveis o ensino é gratuito, né? E então a pós-graduação não pode ser cobrada porque ela é um nível da estrutura do ensino superior, né? E é por isso que, por vezes, se organizam cursos de mestrado profissional vinculados à pró-reitoria de extensão, e não à pró-reitoria de pós-graduação, né? Porque a pró-reitoria de pós-graduação, né, ela está vinculada ao ensino, e o ensino não pode ser pago, né? Agora, na extensão, você pode ter programas, ações, né, pagas, porque na Constituição não está expresso, né, que lá está dito que as universidades se caracterizam pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Mas quando se fala na gratuidade, diz que o ensino é gratuito nas instituições públicas em todos os níveis, né? O ensino é gratuito, mas não diz que a extensão é gratuita. Então, por isso, você tem uma brecha para essa questão financeira. Bom, à vista do que eu expus, eu entendo que pretender a redução do tempo de realização do mestrado, abrindo mão da dissertação, é obter a redução ao preço de sua descaracterização. Trata-se, pois, de definir o tempo necessário à realização do mestrado a partir da compreensão de sua natureza e objetivos, e não o contrário, né? Você define o tempo e aí tem que enquadrar necessariamente aí, né, como hoje está se fazendo. É 2 anos, 2 anos e meio, né, e aí as instituições que se virem para encaixar ali e fazer com que o aluno cumpra o objetivo. Tem que ser o contrário, né? Qual é a natureza do mestrado? Quais os objetivos que ele tem que atingir? Bem, são esses. Quanto tempo é necessário para isso? Bom, então aí você define o tempo a partir desse critério, né? E desde que o ponto central e o momento culminante do mestrado estão configurados na dissertação, é a partir do dimensionamento do tempo necessário à realização da dissertação que cabe definir o tempo de duração do mestrado. E esse tempo só poderá ser definido com certo grau de generalidade na medida em que se dispuser de um critério, também mais ou menos geral, de caracterização da própria dissertação. Equacionando-se adequadamente a questão do tempo pela via de uma consistente organização dos estudos, que articule as 2 etapas da formação do pesquisador, a de iniciação, que é o mestrado, e a de consolidação, que é o doutorado, será possível preservar e mesmo aprofundar e fortalecer a rica experiência de pós-graduação brasileira. Esta, fundindo a estrutura organizacional do modelo americano com a densidade teórica resultante da influência europeia, acabou por produzir um modelo novo, de certo modo superior àqueles que lhe deram origem, né? Nosso modelo resultou superior ao americano, né, porque é bem organizado e não abre mão, não abria, né, da densidade teórica, né, e é superior ao europeu porque não busca atingir a densidade teórica, né, e para isso se organiza de forma mais estruturada, né, o que a experiência europeia não tinha. A Europa começou a organizar programas de pós-graduação mais recentemente, e aí seguindo o modelo americano, né, o que já significa uma simplificação também, né. Então, a Europa está se curvando ao modelo americano e, com isso, a sua estrutura universitária está se empobrecendo. Então, essa perspectiva que eu acabei de apontar, no entanto, não se delineia com clareza no horizonte de nossa pós-graduação. Ao contrário, a situação atual alberga a tendência de desarticulação dessa experiência relativamente bem-sucedida de estudos pós-graduados. A experiência bem-sucedida da pós-graduação brasileira resulta ameaçada, além dos problemas do financiamento, pela pressão para a redução dos prazos, exercida de modo especial sobre o mestrado, e pela exigência de produtividade.
Tais pressões nos colocam diante de um verdadeiro dilema quando nos empenhamos na busca de qualidade na pós-graduação. Devemos, então, considerar, ainda que brevemente, em que consiste e como se manifesta esse dilema. Mas, antes de fazer isto, eu vou tentar uma aproximação à temática específica da educação física, o que vou fazer a partir da pedagogia histórico-crítica, na linha da tendência aberta com a proposta da metodologia crítico-superadora, elaborada pelo coletivo de autores da educação física em 1992 e reeditado 20 anos depois, em 2012. Então, a primeira edição saiu em 92 e agora, em 2012, saiu uma segunda edição revista. E aí se tentava encaminhar a questão metodológica da educação física numa direção crítico-superadora, visando a emancipação, né, e não a reiteração, o enquadramento nas condições sociais existentes. Né. Bom, então vou tentar aqui uma abordagem da educação física a partir da pedagogia histórico-crítica. A educação física, normalmente, é entendida como algo ligado às atividades corporais, que, por sua vez, são geralmente subsumidas no conceito de movimento. Assim, a educação física evoca de hábito a movimentação do corpo. Daí porque seu conteúdo engloba, via de regra, atividades como jogos, esportes, dança, ginástica. Mas será que a essa ideia de corpo em movimento se reduz o conceito de educação física? Será que a pedagogia histórico-crítica tem algo a dizer sobre essa questão? Para encaminhar a resposta a esse problema, comecemos por indicar em suas linhas básicas em que consiste a pedagogia histórico-crítica. A concepção de mundo, de homem, de sociedade que está na base da pedagogia histórico-crítica parte da constatação do homem como um ser corporal que se produz materialmente ao produzir seus meios de existência. Então, veja como a própria concepção de fundo, né, parte dessa condição corporal a qual se liga a educação física. Diferentemente dos animais que se adaptam à natureza, os homens têm de adaptar a natureza a si. No processo de transformação da natureza, o homem entra em contradição com ela, necessitando negá-la enquanto natureza para afirmar a sua humanidade. É este o acontecimento dialético primordial que distingue os homens dos animais. É na existência efetiva dos homens, nas contradições de seu movimento real, e não numa essência externa a essa existência, que se descobre o que o homem é. Como dizem Marx e Engels na ideologia alemã, né, tal e como os indivíduos manifestam sua vida, assim são. O que são coincide, por conseguinte, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. É nesse contexto da prática material, da atividade física, que cabe compreender a diferença entre os homens e os outros animais. Em síntese, a definição do homem como conjunto das relações sociais indica que o indivíduo se põe como um sujeito histórico e social. Isso significa que o indivíduo só pode se tornar um homem se assimilar e incorporar a sua própria vida, a sua própria atividade, as forças, formas de comportamento e ideias que foram criadas pelos indivíduos que o precederam e que vivem ao seu redor. Vê-se que a concepção de mundo, de homem e de sociedade sobre a qual se funda a pedagogia histórico-crítica corresponde ao materialismo histórico, magistralmente sumariado por Marx no prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política, texto que é, sem dúvida, um primor de concisão e precisão. No texto mais extenso que eu preparei, eu transcrevo algumas passagens, né, que está aqui em preto. Né. Mas depois eu fiz uma versão mais condensada em vermelho, né, para ver se minha voz aguentaria essa versão menor. Né. Então, eu pulo as referências para indicar que aí, nessas análises feitas por Marx no prefácio à Contribuição, está expresso o princípio básico da concepção do materialismo histórico dialético relativo à determinação da vida material sobre a vida espiritual.
O conhecimento das contradições da vida material expressas no conflito entre as forças produtivas sociais e as relações sociais de produção implica também o trabalho educativo, como elemento destinado a fazer amadurecer as condições subjetivas, sem o que, ainda que as condições objetivas estejam maduras, as transformações não poderão ocorrer. Bem, se a existência humana não é garantida pela natureza, mas deve ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isto significa que o homem não nasce homem. Ele se forma homem. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. O entendimento do homem como síntese de relações sociais significa que os seres humanos, para se constituírem como tais, necessitam se apropriar das objetivações humanas produzidas ao longo da história por aqueles que os antecederam. E é este o papel próprio da educação. O processo de produção da existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua subsistência material, com a consequente produção em escalas cada vez mais amplas e complexas de bens materiais. Esta é a esfera do trabalho material. Entretanto, no processo de produção, o homem necessita antecipar em ideias os objetivos da ação. Isso significa que ele representa mentalmente os objetivos que vai atingir. Essa representação inclui tanto o conhecimento das propriedades do mundo real, que se inscreve no campo científico, como a expressão valorativa correspondente aos campos da ética e da estética. Tais aspectos, na medida em que são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção representada pela esfera do trabalho não material. Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. A educação é, portanto, uma atividade que se situa na esfera da produção não material, na modalidade cujo produto não se separa do produtor. E, a partir da compreensão da natureza da educação, podemos encaminhar a questão da especificidade da educação. A compreensão da natureza da educação enquanto trabalho não material permite-nos situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos, sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz deliberada e intencionalmente por meio de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. A partir daí se abre também a perspectiva da especificidade dos estudos pedagógicos, a ciência da educação, que, diferentemente das ciências da natureza, preocupadas com a identificação dos fenômenos naturais, e das ciências humanas, preocupadas com a identificação dos fenômenos culturais, a ciência da educação se preocupa com a identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da humanidade em cada ser humano e a descoberta das formas adequadas para se atingir esse objetivo. Orientada por essa concepção, a pedagogia histórico-crítica construiu uma metodologia que, encarando a educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global, tem como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática social. O trabalho educativo se configura, então, como uma mediação que permite a passagem dos educandos de uma inserção acrítica e inintencional no âmbito da sociedade a uma inserção crítica e intencional. A referida mediação se objetiva nos momentos intermediários do método, que são problematização, que implica a tomada de consciência dos problemas enfrentados na prática social, instrumentação, pela qual os educandos se apropriam dos instrumentos teóricos e práticos necessários para a compreensão e solução dos problemas detectados, e catarse, isto é, a incorporação na própria vida dos alunos dos elementos constitutivos do trabalho pedagógico. Percebe-se que essa caracterização dos momentos do método de ensino da pedagogia histórico-crítica traduz, para efeitos da realização da prática educativa, a conceituação da educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global. Daí porque a prática social foi tomada como ponto de partida e ponto de chegada.
Mas então voltemos à pergunta inicial. Qual o lugar da educação física no sistema teórico da pedagogia histórico-crítica? Obviamente, a educação física também é perpassada pelas contradições e dilemas que marcam a sociedade atual. Nesse particular, cabe registrar a essencialidade que o jogo assumiu na cultura contemporânea. Eis que as definições do ser humano como Homo sapiens e Homo faber acrescentou-se no século XX a de Homo ludens, título, aliás, da obra clássica de Johann Huizinga, publicada em 1938, que se empenhou em mostrar o jogo como elemento da cultura, guiando-se pela convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. E em 1953 foi publicada póstumamente a obra Investigações Filosóficas de Wittgenstein, cuja ideia principal consiste na redução da filosofia a jogos de linguagem. Já numa perspectiva crítica, o grande historiador da educação, Mário Alighiero Manacorda, empenhou os últimos anos de sua vida numa obra monumental, denominada Diana e as Musas, 3 milênios de esporte na literatura. Nessa obra, ele se propõe a afirmar não tanto que a cultura é jogo, como dizia Huizinga, quanto que o jogo, mesmo aquele de movimento, é cultura. E assinalar a permanente presença do esporte não só na vida cotidiana, mas também nas consciências, tentando integrar a história do esporte à história da cultura, e assim mostrar como a sua consciência serve para melhor compreender o conjunto da atividade humana. Vejam, o Manacorda faleceu em 17 de fevereiro de 2013, aos 98 anos de idade, sem ter podido trazer a lume esta obra. Então, ele trabalhou até o último momento e completou os originais do livro, que repassou ao professor Paulo Nozella, que foi me orientando no mestrado e doutorado lá na PUC, e ele me repassou esse material, né? E agora nós estamos tentando, a professora Celi Tafarel, lá da Federal da Bahia, está buscando financiamento para que nós possamos publicar essa obra aqui em português, né? Então será preciso traduzi-la do italiano para publicar aqui. São cerca de 1.500 páginas digitadas, né? Isso vai dar, então, alguns volumes. Então, o Manacorda deixou o conjunto dos textos armazenados em 20 arquivos eletrônicos, cujas cópias foram cedidas ao professor Nozella, que gentilmente me repassou. Esperemos que brevemente esse importante livro seja publicado, não apenas em italiano, mas também em tradução portuguesa, aqui no Brasil. Bom, especialmente no contexto atual, pós-revolução microeletrônica, os temas clássicos da educação física, como os esportes, jogos e lazer, recebem grande destaque. E os profissionais da educação física são conclamados a aderir entusiasticamente, de forma não crítica, às pedagogias hegemônicas, que exaltam, de uma maneira ou de outra, as virtudes do cultivo dos mais variados tipos de atividades corporais. Então, é justamente numa posição crítica a essa situação, né, que surgiu o livro do coletivo de autores e também que a pedagogia histórico-crítica se desenvolve, né. Mas voltemos, então, à questão com a qual iniciamos essa análise. Qual o lugar da educação física no sistema teórico que caracteriza a pedagogia histórico-crítica? À primeira vista, poder-se-ia pensar que, dada a ênfase que essa teoria pedagógica confere à questão do saber sistematizado, não haveria lugar nela para a educação física, ou, quando muito, esta ocuparia um posto bastante secundário. No entanto, a esse tipo de questionamento se pode responder em 3 âmbitos. Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que a pedagogia histórico-crítica se propõe a considerar o homem em seu todo, e assim
pugna por uma educação integral, em que, portanto, o aspecto físico não pode ser descurado. Em segundo lugar, e agora de forma substantiva, considerando que a pedagogia histórico-crítica se apoia em uma concepção de homem referenciada na materialidade da condição humana, em que o fato primordial e irrecusável se expressa na corporeidade, a educação corporal não pode ser considerada algo de menor importância. Em terceiro lugar, mesmo no quadro da ênfase na questão do saber elaborado, a educação física tem assegurado o seu lugar, uma vez que o domínio pelo indivíduo de sua condição corporal revela-se decisivo para o trabalho intelectual de produção do saber, além do fato de que a educação física, do mesmo modo que as demais modalidades educativas, deve ser objeto de um trabalho sistemático, que, portanto, exige a sistematização e a transmissão, a assimilação dos conhecimentos relativos à corporeidade humana pelas novas gerações. E, finalmente, dada a realidade do a priori físico, ou seja, o corpo como primeira condição de possibilidade da existência humana, desde o nascimento, o bebê é cercado de cuidados voltados para o seu adequado desenvolvimento corporal. Isso se evidencia no fato de que o primeiro ato educativo da mãe e dos outros adultos que convivem com a criança desde o nascimento consiste em cuidar para que seu corpo se desenvolva harmoniosamente, evitando-se a incidência de eventuais acidentes que possam provocar lesões com sequelas às vezes irreversíveis. Igualmente, os primeiros cuidados na educação das crianças se voltam, além da proteção de sua integridade física, para a alimentação e a higiene, levando em conta as contribuições dos estudos de anatomia e fisiologia humanas, assim como os aportes da pediatria e do nutricionismo. Na medida em que a criança vai crescendo, seu corpo vai assumindo novas funções em direção ao pleno exercício da automotricidade. Nesse quadro, a educação física comparece lançando mão dos conhecimentos produzidos pelas assim chamadas ciências do movimento humano para orientar os educandos quanto às melhores maneiras de lidar com seu corpo. A própria denominação ciências do movimento humano denota a tendência da educação física em privilegiar a questão do movimento. No entanto, já no início desta conferência, levantei a questão: mas será que essa ideia do corpo em movimento, será que a essa ideia do corpo em movimento se reduz o conceito de educação física? E acrescentei: será que a pedagogia histórico-crítica tem algo a dizer sobre essa questão? A ideia que me parece central ao se considerar a educação física na perspectiva histórico-crítica diz respeito ao aprendizado do controle por parte de cada indivíduo do próprio corpo. Com efeito, nós sabemos que as atividades físicas, mesmo aquelas que se ligam ao movimento corporal, como a dança, os esportes, a ginástica, exigem um alto nível de controle, não apenas físico, mas também psíquico. É notório, por exemplo, nos casos da ginástica artística e do balé, o alto grau de controle dos movimentos corporais, envolvendo a precisão e a harmonia dos gestos, o nível elevado de concentração mental e emocional, em suma, o extremo controle psicofísico exigido por essas atividades. Mas penso que a pedagogia histórico-crítica tem algo a dizer também em direção oposta, incluindo no âmbito da educação física não apenas o desenvolvimento pleno dos movimentos corporais, mas também a capacidade de contenção do movimento físico. Trata-se aqui das exigências de contenção física colocadas pelo trabalho intelectual. Gramsci discorreu de forma incisiva sobre esse tema nas notas do cárcere, redigidas no caderno 12, que tratou da organização da escola e da cultura, da formação intelectual e do princípio educativo. Ao se referir à velha escola baseada no ensino do latim e do grego, Gramsci chama a atenção para o caráter mecânico do ensino então ministrado, observando, porém, aqui eu cito literalmente, existe, diz ele, muita injustiça e impropriedade na acusação de mecanicidade e de aridez. Trabalha-se com rapazolas aos quais deve-se levar a que contraiam certos hábitos de diligência, de exatidão, de compostura mesmo física, de concentração psíquica em determinados assuntos, que não se podem adquirir senão mediante uma repetição mecânica de atos disciplinados e metódicos. E prosseguindo, formula a seguinte indagação:
um estudioso de 40 anos seria capaz de passar 16 horas seguidas numa mesa de trabalho se, desde menino, não tivesse assumido, por meio da coação mecânica, os hábitos psicofísicos apropriados? Em seguida, frisa que, para se formar grandes cientistas, deve-se começar por esse ponto, pressionando toda a área escolar. Mas acrescenta: não obstante, podem-se obter grandes melhorias neste terreno com a ajuda dos subsídios científicos adequados, sem retornar aos métodos escolares dos jesuítas, aqueles métodos mecânicos. É isto que se propõe a pedagogia histórico-crítica ao se situar para além dos métodos tradicionais e novos e acionando os subsídios científicos adequados, assegurar o domínio psicofísico necessário ao exercício do trabalho intelectual. Continuando a apreciação da escola tradicional, Gramsci reitera a mesma preocupação ao considerar o ensino e aprendizado da lógica formal. Diz ele: a criança que quebra a cabeça com os Bárbara e Baralipton, aqui essas expressões Bárbara, Baralipton, são formas mnemônicas que na escolástica se usava para aprender os princípios da lógica formal. Bárbara, Celari, Dari e Fério, indicava aí as proposições gerais, as particulares, as gerais afirmativas, as gerais negativas, as particulares afirmativas, particulares negativas, usado pelas vogais A, particular universal, e, quer dizer, A universal afirmativa, E universal negativa, I particular afirmativa, O particular negativa. E daí eles construíam essas palavras latinas. Bom, então a criança que quebra a cabeça com os Bárbara e Baralipton fatiga-se certamente e deve-se procurar fazer com que ela só se fatigue quando for indispensável e não inutilmente. Mas é igualmente certo que será sempre necessário que ela se fatigue, a fim de aprender, e que se obrigue a privações e limitações de movimento físico, isto é, que se submeta a um tirocínio psicofísico. Deve-se convencer a muita gente que o estudo é também um trabalho, e muito fatigante, com um tirocínio particular próprio, não só muscular nervoso, mas intelectual. É um processo de adaptação, é um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e mesmo sofrimento. Suas considerações prosseguem, lembrando que a chegada das massas na escola média provoca a tendência a afrouxar a disciplina dos estudos. E observa que a criança de uma família de intelectuais se adapta mais facilmente à contenção física, assim como o filho de um operário urbano tem menos dificuldade ao entrar na fábrica do que um jovem camponês já habituado ao trabalho rural. Por isso, as pessoas do povo pensam que existe algum truque ao verem o Senhor realizar com desenvoltura e aparente facilidade o trabalho que custa aos seus filhos lágrimas e sangue. E arremata: se se quiser criar uma nova camada de intelectuais, chegando às mais altas especializações, própria de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso superar dificuldades inauditas. Ele está tratando aqui da questão da formação dos intelectuais orgânicos da classe operária, dos trabalhadores, que tem uma vida mais ligada ao trabalho manual, físico, do que ao trabalho mental, ao trabalho intelectual. Mas para chegar lá é preciso que ele adquira o controle psicofísico que as camadas médias adquirem espontaneamente, porque já vivem num ambiente em que essas circunstâncias já estão postas. Diante dessas considerações de Gramsci, eu me recordo de um depoimento de Bete Oliveira, quando criou na UFSCar o PAF, Programa de Alfabetização de Funcionários. Então, a Bete Oliveira é uma professora da UFSCar, que fez o mestrado no Instituto Educacional Piracicabano, hoje Unimep, que foi minha primeira orientanda de pós-graduação, que, por coincidência, defendeu sua dissertação de mestrado em 18 de novembro de 74, portanto, exatamente 3 anos depois de eu ter defendido o meu doutorado, que foi em 18 de novembro de 71, e depois ela fez o doutorado na PUC com um sanduíche na Alemanha. E, como professora da Federal de São Carlos,
ela constatou que a universidade falava muito em desenvolvimento intelectual, em erradicação do analfabetismo, criticava o fato do Brasil ainda ter analfabetos, né? Mas não percebia que ela tinha alfabetos ali no campus, né? O campus tinha os que cuidavam lá da jardinagem, da parte do meio físico do campus, que eram analfabetos. Então, ela organizou o programa de alfabetização dos funcionários, CIPAF. Né? Ela conta que um dos trabalhadores braçais que cuidavam do campus da universidade, ao fazer as primeiras tentativas na aprendizagem da escrita, em certo momento exclamou: eu não sabia que o lápis pesava mais do que a enxada. O lápis pesava mais do que a enxada. Né? Eis aí um testemunho vivo do que Gramsci ia escrever em seu caderno do cárcere. Efetivamente, o controle físico necessário ao manuseio do lápis ou da caneta exige do trabalhador manual um esforço maior do que aquele que ele despende para manusear a enxada. Isso porque ele já havia adquirido o controle da coordenação motora grossa. Né? O ato da escrita, no entanto, estava a exigir o controle da coordenação motora fina. E para atingir esse domínio era necessário muito exercício, que implicava, nas palavras de Gramsci, esforço, aborrecimento e mesmo sofrimento. Bem, nesse contexto, a pós-graduação em Educação Física... Bem, até aqui eu tentei, então, expor essa relação entre a pedagogia histórico-crítica e a educação física. E como é que, a partir da pedagogia histórico-crítica, nós podemos pensar o papel de uma educação física crítica, que possa permitir que os educandos passem de uma inserção acrítica e inintencional na sociedade para uma inserção crítica e intencional. Bem, e nesse contexto, a pós-graduação em Educação Física desempenha um importante papel, que, no entanto, encontra-se ameaçado pelo dilema produtividade e qualidade. E aí, então, eu vou concluir recuperando esse tema que eu tratei na conferência, na aula inaugural de 2007, de forma mais desenvolvida. Aqui eu vou tratar de forma mais resumida. Considerando-se o caráter da atividade científica e da educação como modalidades da produção não material, cujo produto não se separa do ato de produção, né? Assim como a educação, a atividade científica também é uma produção não material. Considerando-se que a pesquisa, enquanto atividade científica, e a formação do pesquisador, enquanto atividade educativa, participam dessa característica, considerando-se que a compatibilidade entre a busca de produtividade e a busca da qualidade supõe a plena objetivação do processo de trabalho, considerando-se que a produção não material não é suscetível de plena objetivação, segue-se que, nas condições próprias da produção não material, a busca da produtividade entra em contradição com a qualidade dos resultados dessa produção. Está aí a raiz do dilema produtividade e qualidade nos programas de pós-graduação, isto é, no desenvolvimento da pesquisa e na formação do pesquisador. Bem, por que isso é importante? Porque na produção material é possível implementar a qualidade, né, com o aumento da produtividade, né, porque você introduz os aperfeiçoamentos técnicos, né, e com isto aumenta-se a produtividade e também a qualidade. Agora, na produção não material, né, em que a ação humana, a ação subjetiva é a fundamental, né, aí é que ocorre essa contradição, porque a busca de produtividade na produção não material leva à tendência à sua objetivação, ou seja, a sua redução a uma produção material, a aplicar-se à produção não material o modelo da produção material. Né? E daí, então, aparece o dilema. O termo dilema expressa uma situação embaraçosa, com duas saídas igualmente difíceis. Assim, quando falamos do dilema produtividade e qualidade na pós-graduação, estamos falando de uma situação embaraçosa, pois o incremento da produtividade interfere negativamente na qualidade, e vice-versa. O sentimento geral é que não se pode abrir mão da qualidade,
mas também não se pode descuidar da produtividade. Ocorre que esse sentimento generalizado incide naquela estreiteza mental burguesa, referida por Marx, que se contenta em considerar produtivo todo o trabalho que produz alguma coisa, o que de fato não passa de uma tautologia. Né? É claro que é produtivo, se é produtivo, produz alguma coisa. Tal entendimento, obviamente, leva à conclusão que trabalho improdutivo é aquele que nada produz. Assim, resulta evidente que os programas de pós-graduação não podem abrir mão da produtividade, pois isso significaria admitir que ficariam improdutivos, vale dizer, sem produzir coisa alguma. Daí as classificações tautológicas dos programas, dos processos de avaliação, que chega a conclusões do seguinte tipo: determinado programa é muito produtivo, porque produz muito. Outro é pouco produtivo, pois produz pouco. Um terceiro é muito pouco produtivo, porque produz muito pouco. E assim sucessivamente. Mas trabalho produtivo, na sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista, é aquele que gera mais-valia. E trabalho improdutivo é o que não gera mais-valia, o que, evidentemente, não significa que nada produza. Ele produz, né? Pode até produzir mais do que o produtivo, né? Só que não gera mais-valia. Né? Então, do ponto de vista do capital, esse trabalho é improdutivo, porque não gera mais-valia. Mas se é trabalho, ele produz alguma coisa. Né? Como é que você pode ter um trabalho improdutivo? Um trabalho que não produz nada. Você não liga um liquidificador sem nada dentro. Né? Então ele fica girando, ele está trabalhando e não está produzindo nada. Então, todo trabalho só faz jus a esse nome se produz algo. Né? Então, o conceito de trabalho improdutivo ele aparece na economia política, no contexto do capitalismo, porque se refere àquele trabalho que não gera mais-valia. Como esclarece Marx, o trabalho produtivo corresponde ao circuito DM', dinheiro, mercadoria, capital. Isto é, uma situação em que se troca a mercadoria por dinheiro enquanto capital. Ou seja, a mercadoria é meio para aumentar o capital, para lhe acrescentar valor. Ao passo que o trabalho improdutivo corresponde ao circuito MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, em que se troca a mercadoria por dinheiro enquanto dinheiro, e não enquanto capital. Né? Enquanto dinheiro, isto é, o dinheiro obtido pela venda de determinada mercadoria é meio para se adquirir outra mercadoria que venha a satisfazer determinada necessidade de consumo do comprador, não entrando no circuito do capital. Deixe-me não resistir à tentação de abrir um pequeno parênteses, né, para dizer o seguinte. Hoje, né, por isso que o produtivismo também vem para as pesquisas, para a pós-graduação, né, hoje nós estamos num contexto em que o mercado é endeusado, né, então tudo deve seguir as leis de mercado. Né, e isso faz com que, inclusive, o Estado, o poder público, né, também se submeta às exigências e às leis de mercado. Né? E por isso se fala em parcerias público-privada e também em terceirização. Né? A terceirização é a forma de converter um trabalho improdutivo em trabalho produtivo. Né? O serviço de limpeza, por exemplo. Né? Se eu moro num apartamento, né, eu posso eu mesmo limpar o meu apartamento. Mas, na medida em que eu não tenho tempo para isso, ou tenho recursos, quer dizer, o meu salário me permite pagar uma pessoa para fazer essa limpeza, eu então contrato uma faxineira. Né? Ela faz a limpeza e eu pago. Então. Bom, aqui é um trabalho improdutivo, não está gerando mais valia, né? Eu simplesmente estou pagando a ela, remunerando pelo serviço que ela me prestou. Né? E com isso eu uso o dinheiro enquanto dinheiro, quer dizer, aquela parte do meu salário que eu transfiro para ela fazer esse serviço para mim, que eu podia poupar se eu mesmo fizesse. Né? Mas aí, se eu, espírito empreendedor, né, como hoje se louva tanto, né, saco, né, que não sou só eu que preciso de faxineiras. Né? Eu moro e preciso limpar o meu apartamento, os outros também.
Então, eu resolvo abrir um escritório de contratação de faxineiras. Divulgo isso e tal. Né? Então, aí, as pessoas me solicitam, né? Eu contrato a faxineira e envio lá. Né? É claro, então, que aí, o que ele vai pagar pelo serviço da faxineira, né, vai se compor de duas partes. Né? A parte paga a ela e a parte não paga a ela, que é transferida para mim, né, como o que preside a esse empreendimento, né? O que financia preliminarmente esse empreendimento. Então, aquilo que eu invisto, né, nesse escritório, né, ele vai se ampliar, né, pela apropriação daquela mais-valia que é gerada pelo trabalho das faxineiras. Né. Então, a partir daí, eu saio do circuito MDM, né, em que eu uso meu dinheiro que eu obtive prestando serviços à universidade, né, e pago uma faxineira para me prestar esse serviço de limpeza. Né. Então, é MDM, mercadoria, dinheiro como meio para eu trocar uma mercadoria por outra, né, e passo para o circuito DM de linha, né, em que eu uso o dinheiro para adquirir uma mercadoria, né, que são serviços de limpeza, mas para, com isso, fazer meu dinheiro render, acrescentar mais dinheiro ao dinheiro que eu apliquei ali. Portanto, estou usando dinheiro aí não como dinheiro, mas como capital. Né? Tá. Bem, e aí, se o negócio vai em frente, né, eu abri um escritório em Barão Geraldo, depois eu abro já na cidade, depois eu abro lá na capital, depois eu abro outro lá em Belo Horizonte, certo? E logo eu estou com uma grande empresa de contratação de serviços de faxineira, né, e que pode se tornar até uma multinacional se eu resolver ir para fora do país. Né. Bom, agora pensemos essa mesma questão, não nesse exemplo individualizado, mas nas instituições públicas. A Unicamp, por exemplo, até um certo momento, né, eu vim para cá em 1980, e a Faculdade de Educação tinha funcionários de limpeza, que eram contratados, né, eram funcionários da universidade. Né, estava aí no STU, integrava o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Né, e eles recebiam salário pelo serviço que eles prestavam ali. Agora, quando a Unicamp, no caso a faculdade, decide terceirizar esse serviço, o que ele faz? Ele contrata uma empresa. Né? Então, ele transfere o recurso público para a empresa, né? E a empresa manda os funcionários, que são funcionários da empresa, vir fazer a limpeza aqui. Certo? Então, esse recurso público, né, agora, ele não apenas financia ou cobre as despesas com a limpeza da faculdade, mas ele também gera mais-valia que é apropriada pela empresa terceirizada. Né? Então, ele entra no circuito do capital. Né? O próprio serviço público, a própria instituição pública, se coloca a serviço do capital, né, de fazer, de gerar mais-valia. Então, esse trabalho, o mesmo trabalho se torna produtivo. Antes, era improdutivo. Quando você contratava os funcionários, eles prestavam o serviço e recebiam uma remuneração pelo serviço prestado. E a coisa morria aí. Sabe? Então, era um trabalho improdutivo, não gerava mais-valia. Agora, com a intermediação da empresa, com a terceirização, esse mesmo trabalho se torna produtivo, porque está gerando mais-valia, que está engordando, né, as finanças daquela empresa, né, que foi contratada pela faculdade. Bom, então, penso que, à luz dessas considerações, resulta claro que o manejo do conceito de produtividade no campo da pesquisa e da pós-graduação significa, consciente ou inconscientemente, colocá-las sob a órbita do capital, submetê-las à lógica que rege as relações capitalistas de produção. Isto é, de certo modo, compreensível, pois, diz Marx, o capital é a força econômica da sociedade burguesa que tudo domina, o que faz com que, nesse tipo de sociedade, tudo tende a cair sob a lógica do capital.
Não obstante essa constatação, não se pode desconsiderar o fato de que se trata de um processo contraditório, que, no caso Intela, coloca em campos opostos a produtividade e a qualidade da pesquisa e da formação pós-graduada. A exigência de produtividade dificulta a realização da qualidade, e a ênfase na qualidade parece não se enquadrar nos critérios correntes de mensuração da produtividade. O dilema consiste em que, de modo geral, se admite que os dois aspectos, a produtividade e a qualidade, devam integrar o processo de pesquisa e de formação de pesquisadores. Mas não sabemos como articulá-los, nem qual o peso específico que cada um deles deve ter no referido processo. E quando vislumbramos alguma perspectiva de solução em nível institucional, defrontamos-nos com duas saídas igualmente embaraçosas. Com efeito, poderíamos dar precedência ao primeiro aspecto, o da produtividade. E, nesse caso, nos esforçaríamos em atender aos critérios da CAPES e das agências de apoio à pesquisa e à pós-graduação. Assim procedendo, todas as energias da coordenação e corpo docente dos programas de pós-graduação e dos grupos de pesquisa a eles ligados se dirigiriam, por um lado, a aumentar o número de relatórios de pesquisa, encontrar mecanismos de transformá-los em trabalhos apresentados em eventos ditos científicos, ou publicados em artigos, livros e capítulos de livros, e, por outro lado, a reduzir o tempo destinado à produção de dissertações e teses. Então, aumentar a produção e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo. Aliás, isso é o que Marx explica, a diferença entre a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Né? A mais-valia absoluta é obtida pelo aumento do tempo de trabalho não pago. Né? Então, o exemplo que se dá lá é: se o trabalhador trabalha 8 horas, 4 é para ele se manter, corresponde ao que ele produz e é traduzido no seu salário, e as outras 4 se incorpora ao capital, então é a mais-valia. Se quer aumentar a mais-valia, você pode, então, fazer ele trabalhar 10 horas. Né? Aí, com as 4 primeiras, ele se mantém, ele cobra o valor do seu salário, e 6 horas, então, é apropriada pelo capital. Né? Por isso que, nos primeiros tempos, a jornada de trabalho não tinha limite. Né? E depois, as leis, a luta dos trabalhadores foi estabelecendo limites. Né? Mas há uma outra, essa é a mais-valia absoluta. Há uma outra forma de aumentar a mais-valia, que é a mais-valia relativa, ou seja, reduzindo o tempo de trabalho necessário para ele se manter. Né? Isso se faz pelo incremento tecnológico. Né? Se você introduz, então, máquinas, né? Quer dizer, pelo incremento tecnológico ou pelo controle gerencial. Né? Se você coloca um capataz ali para, né, reduzir o desperdício de tempo, né, e faz com que ele, então, em lugar de gastar 4 horas, ele gasta 3 para produzir aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, as outras 5 correspondem à mais-valia. Né? O incremento tecnológico, então, acelerou esse processo, né, de ampliação da mais-valia relativa. Né? Bom, então, no outro texto mais amplo, eu lembrava que é por isso que, embora inconscientemente, né, as agências tendem a forçar a redução do prazo da produção de dissertações e teses. Por quê? Porque os alunos só produzem um trabalho. Né? O mestrando só produz um trabalho, que é a dissertação. O doutorando só produz um trabalho, que é a tese, enquanto tal. Né? Hoje se estimula que ele também publique e tal, né? Então ele tem uma produtividade complementar. Né? Mas enquanto exigência, ele só pode concluir o mestrado com a produção da dissertação e o doutorado com a produção da tese. Então, a forma de você aumentar a produtividade é reduzir o tempo, daí a pressão sobre o tempo. Né? Agora, no caso dos docentes, né, a pressão é pela quantidade de produção. Né? Quer dizer, é a mais-valia absoluta. Aqui é a mais-valia relativa. Você reduz o tempo para aumentar a produção. Né? Lá é a mais-valia absoluta. Você exige que ele trabalhe mais tempo para produzir mais. Né? Então, se você, em lugar de trabalhar
4 horas por dia na produção de textos, trabalhar 8, trabalhar 12, né? Então você vai produzir mais. O resultado vai ser não 2 artigos, mas 5 artigos, né? Não 1 livro, mas 2 livros. Não 3 capítulos de livros, mas 5 capítulos de livros. E assim por diante, né? Bom, então eu estava dizendo que, colocando a ênfase no primeiro aspecto, todas as energias da coordenação do corpo docente, dos programas de pós-graduação, dos grupos de pesquisa, se dirigiriam, por um lado, a aumentar o número de relatórios de pesquisa, encontrar mecanismos de transformá-los em trabalhos apresentados em eventos, publicações, etc. E, por outro lado, reduzir o tempo destinado à produção de dissertações e teses, né? Com isso, passariam para segundo plano a relevância, pertinência e consistência dos trabalhos produzidos, né? A consequência seria a queda crescente da qualidade dos programas de pós-graduação. Ou, por outra, poderíamos, dando precedência ao segundo aspecto, né, a qualidade, voltar todas as atenções e cuidados para o aprimoramento da qualidade, situação em que ficaria em plano subordinado às exigências de produtividade postas pelos órgãos de avaliação e financiamento. Então, aí, essa ênfase na qualidade faz com que você exija dos alunos que se aprofundem nos estudos, né, e, portanto, a publicação fica para depois, né? Exige dos professores que efetuem um trabalho mais sistemático de acompanhamento dos estudos dos alunos, né? E, com isto, o tempo para ele ficar produzindo artigos, participando de eventos, apresentando trabalhos e tal, se reduz, né? Então, você está enfatizando a qualidade, subordinando a produtividade à qualidade, né? Bem, aqui a consequência seria a redução do apoio financeiro e de bolsas de estudo, né? Então, aí o aluno não completa nos 2 anos e meio o mestrado. Ele vai para 3 anos, né? O doutorando não completa em 4 anos, vai para 4,5, 5 anos, né? Os professores publicam menos. E aí vem a CAPES e diz, olha, o fluxo desse programa não está bom, né? Porque o fluxo de entrada e saída dos alunos devia obedecer aqueles prazos máximos definidos, né? Então, não está bom. Então, esse programa não pode ter 5, né? Ele vai baixar para 4. Mas, além disso, os professores também, né, estão com uma produção aquém do esperado, né? Então, o programa vai ficar com 3. Certo? Então, o programa tem que ficar, né, atento a essas coisas, forçando os alunos a manter os prazos e tal, porque, senão, ele vai... E aí, com a baixa da classificação, também reduz os financiamentos, né? O número de bolsas cai. Sabe? Então, é um círculo vicioso, né? Porque a consequência, então, da busca de qualidade, né, seria a queda da produtividade, e a consequência da queda de produtividade é a redução do apoio financeiro e de bolsas de estudo, o que acarretaria a queda da produção científica, refletindo também na qualidade da pós-graduação. Aí cai a qualidade também, porque aí você não tem recursos para poder bancar aquele tempo maior, aquela dedicação maior e assim por diante, né? As duas saídas resultam, portanto, igualmente problemáticas, mantendo-se assim embaraçosa situação, né? Como resolver o problema? Como sair do dilema? Bom, eu penso que a própria argumentação desencadeada ao longo da exposição já indica, de certo modo, as possíveis saídas, né? Em termos radicais, a saída se encontra no rompimento com a lógica do capital, né? Isso implica a transformação das próprias relações de produção, dando origem a um novo tipo de sociedade. Então, a solução radical é essa. Quer dizer, sob o capitalismo, não há solução, porque a pressão vai ser sempre nessa direção, do máximo de produtividade, ou seja, incrementar o trabalho produtivo, aquele que gera mais valia, né? E, portanto, tudo vai sendo sacrificado aos objetivos de lucro, né? Entretanto, mesmo admitindo que essa seja a meta a ser atingida, sabemos que ela não se faz presente em nosso horizonte imediato, né? Trata-se, assim, de resistir à lógica dominante, reagindo às pressões por meio de diversas ações, cujas estratégias devem ser acionadas de acordo com a correlação de forças detectada à luz da análise das situações enfrentadas, né? Nessa direção, nós podemos, por exemplo, se concluirmos que a correlação de forças é favorável,
contestar as razões alegadas para a modificação do mestrado, mostrar as implicações negativas das mudanças propostas e, virando o jogo, deixar claro que são os órgãos oficiais que dependem dos programas, e não o contrário, uma vez que é nos programas de pós-graduação que se realizam as atividades fim, e é também daí que provêm os membros das comissões de avaliação e os próprios dirigentes dos órgãos oficiais. Certo? Então, na verdade, nós agimos... O que a gente assiste desde que essa orientação foi sendo implantada, e ela coincide aí com os anos 90, né, com o período do chamado neoliberalismo, com essa pressão da supremacia do mercado. Então, há uma queixa geral. Todo mundo se queixa, discorda disso, e, no entanto, todo mundo se submete. Né? No entanto, quem faz isso? Somos nós mesmos. Né? Porque quem está lá na CAPES? A CAPES não tem quadros que vêm do céu e acabam ocupando aqueles postos. E vai fazer. Ela recruta os seus quadros nos programas. Né? Ela constitui aquelas comissões de avaliação e são representantes dos programas. Né? Agora, é claro que aí vem de cima os critérios. Né? E todos se submetem. Não há uma discussão dizendo, bom, mas para alterar a situação. Então, se a correlação de forças, se avalia que a correlação é favorável para alterar, então vamos alterar essas regras e inverter os termos da questão. Né? Em lugar de subordinar a qualidade à produtividade, né? Condicionar a produtividade a um padrão de qualidade mínimo exigido. Né? Bom, avaliando-se, porém, que a correlação de forças não é favorável à estratégia acima indicada, deve-se procurar acionar outros tipos de estratégia. Né? Por exemplo, se não é viável alterar os critérios que impõem a redução dos prazos para a conclusão das dissertações de mestrado, pode-se articular o mestrado com cursos de especialização, entendidos como um aprofundamento de estudos na área em que o aluno realizará o mestrado. Com isso, mesmo atendendo aos limites temporais definidos pelas agências para o mestrado, dispõe-se de um tempo que, somado à especialização, poderá garantir a qualidade que resultava ameaçada pela redução do tempo de mestrado. Então, se o programa articula aí, curso de especialização com o mestrado na mesma área, então ele recebe, os alunos fazem a seleção para a especialização, digamos que a especialização dura 2 anos, né? Aí as disciplinas básicas, que são aquelas mesmas que vai ser necessário para o mestrado, já são ministradas aí. Certo? Bom, aí quando esse aluno conclui aí ele é admitido no mestrado. Isso até facilitaria a seleção para o mestrado, né? Porque não seria uma seleção um tanto cega que eles chegam, apresentam um projeto, você analisa e tem que colher. Você já acompanhou esses alunos durante 2 anos, né? E, a partir daí, então, seleciona-se aqueles que demonstram mais interesse e tendência para pesquisas sistemáticas. Né? E aí, então, ele é incorporado ao mestrado e recebe a bolsa. Né? E a bolsa coloca aquele limite, é 2 anos, no máximo 2 anos e meio. Sabe? Mas eu trabalho com um aluno que já teve 2 antes. Né? Então, a rigor, eu estou com um mestrado de 4 anos, e não dos 2 anos e meio que a CAPES define. Tá? Então, são estratégias que caberia acionar para contornar essas pressões do chamado produtivismo. Né? Atentos aos problemas enfrentados, os programas de pós-graduação devem eleger suas prioridades e perseguir firmemente o objetivo que os justifica, isto é, a formação de pesquisadores. A questão da produtividade deverá estar subordinada claramente a esse objetivo, e não o inverso, como tem ocorrido atualmente, por efeito da pressão das políticas de investimento. Ou seja, só vale a pena incrementar a produtividade objetivada em relatórios de pesquisa, nas publicações de artigos e livros, nos trabalhos apresentados nos mais diferentes tipos de eventos que se têm multiplicado na área de educação física, e nas dissertações e teses, se os produtos em referência configurarem resultados de pesquisas relevantes sobre os problemas prioritários enfrentados pela educação física no Brasil.
Por outro lado, constata-se que a pós-graduação caminhou em direção contraposta à graduação, configurando um divórcio que também se manifestou no interior da pós-graduação entre o lato sensu e o stricto sensu, isto é, entre cursos, ensino e programas, pesquisas. Esse divórcio se acentuou com as reformas dos anos 90 e com a nova LDB, que se encaminharam na linha da chamada diversificação de modelos de ensino superior, agravando o fenômeno da fragmentação. Em lugar dessa tendência, cabe caminhar no sentido inverso, o da integração, articulando a graduação com a pós-graduação lato e stricto sensu, o que outra coisa não é senão a realização da proclamada indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Caberia, então, à Faculdade de Educação Física assumir a tarefa de viabilizar essa formação integrada. Essa unidade universitária teria o papel de acolher os jovens e colocá-los num ambiente de intenso e exigente estímulo intelectual. Sua formação se iniciaria pelo curso de graduação, articulando o ensino dos fundamentos teóricos e práticos com a pesquisa propiciada pela inserção dos alunos nos projetos desenvolvidos pelos professores, mediante programas de iniciação científica. Prosseguiria com a pós-lato sensu, isto é, com cursos de especialização articulados com o mestrado, onde, como se mostrou, se daria sua plena iniciação nas lides da pesquisa, completando-se com o doutorado. Enfim, com essas breves referências que eu procurei conectar diretamente com a sua área de atuação, espero provocar a reflexão dos colegas da educação física sobre as implicações da adoção da pedagogia histórico-crítica em seu trabalho de pesquisa, no caso da pós-graduação, e de ensino, né, nas instituições de ensino superior e nas escolas de educação básica. Nessa perspectiva, trata-se de lutar cotidianamente no interior das escolas para transformá-las num espaço de apropriação das ferramentas teóricas e práticas necessárias à libertação dos trabalhadores da situação de dominação por parte do capital em que se encontram na sociedade atual. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer com o esforço de estar aqui presente. A gente teria possibilidade de duas questões. Então, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor. O microfone está aqui, ó. Rapidamente, então, professor, parabéns pela fala. Eu queria dizer, primeiramente, abrindo um pequeno parênteses antes da pergunta, que eu, por exemplo, me formei em Educação Física nos anos 90 e era impossível se formar em Educação Física sem ler Saviani, Gadotti, Paulo Freire, era impossível. E a gente reclamava, porque na formação em Educação Física a gente não podia ler Lukács, não podia ler Gramsci, a gente tinha que ler isso na pós-graduação. Então, a gente reclamava da qualidade do curso de Educação Física dos anos 90. Conversando com um brilhante colega formado há pouco tempo na área, ele me disse que nunca ouviu falar em Saviani, nunca ouviu falar em Gadotti, nunca ouviu falar sequer dos autores da Educação Física que se envolveram, por exemplo, no livro do coletivo de autores. Ele sequer ouviu falar. Não é que ele não leu, ele sequer ouviu falar. E é um colega muito bem formado, muito inteligente, um profissional jovem que eu admiro, mas na sua formação, que não foi em qualquer instituição, foi da Universidade de São Paulo. Então, esse quadro é realmente alarmante e triste. Agora, a minha pergunta, professora, é para dialogar com a sua fala. Eu perguntaria para o senhor se a educação também não está sendo vista como um serviço, né? Não, usando a analogia da limpeza, a educação também ela parece que se transformou num serviço. E nesse modelo híbrido da pós-graduação, mas também não só da pós-graduação, mas esse modelo híbrido da graduação, do ensino superior, a gente vive um sistema de ensino superior público e um sistema de ensino superior privado. Nos últimos anos, a gente assistiu um crescimento enorme do ensino privado em comparação ao ensino público. E aí eu pergunto, se o sistema público não está virando também o organizador dessa demanda dos docentes para alimentar o setor privado.
Porque os mestres e doutores que nós formamos em quantidade cada vez maior, num tempo menor, vão trabalhar nas instituições privadas. E também não pergunto se esse capataz que o senhor coloca, se esse capataz não está internalizado. Se esse capataz só se explica a partir das relações materiais. Se não existe aí também uma dimensão simbólica. Porque esse capataz, ele está internalizado agora dos professores. Ele não vem mais de uma hierarquia de cima para baixo. Esse capataz não vem mais da CAPES, nem do coordenador do programa de pós-graduação e nem do coordenador de área. Ele está internalizado em cada um de nós. E existe uma dimensão simbólica muito forte nisso. Os nossos alunos, por exemplo, eles querem saber qual é a nota do seu programa. Se ele é melhor ou se ele é pior do que o da Universidade de São Paulo, a partir da sua nota. Se é 4, se é 5, se é 6, se é 7. Ou seja, existe uma dimensão simbólica que também alimenta esse cenário que a gente está colocando de uma maneira crítica, de uma maneira que para nós é triste, quando a gente observa isso na história da educação brasileira dos anos, por exemplo, dos anos 70 para cá. Bom, sem dúvida, não é, o caso da educação de modo geral, né, está ocorrendo esse processo. Tanto é que também se discute na educação a terceirização, as parcerias público-privadas, aos convênios, né, a educação infantil, por exemplo, as creches, né, a maior parte das creches públicas, a maior parte das creches gratuitas, né, são em convênio com entidades privadas, né, transferência de recursos para as entidades privadas. Os municípios, nós inclusive estamos com um sistema de avaliação que se dirige a toda a educação, né? A LDB não instituiu um sistema nacional de educação, embora o projeto original, né, que partiu de uma proposta que eu formulei, tinha um título do Sistema Nacional de Educação. Ele foi convertido já na Câmara da Organização da Educação Nacional, mas mantendo ainda o conteúdo. E foi para o Senado e lá o título foi mantido, mas o conteúdo foi alterado, né? E não se admitiu a viabilidade de implantar um Sistema Nacional de Educação. Mas se implantou um Sistema Nacional de Avaliação. A LDB prevê um Sistema Nacional de Avaliação a cargo da União, né, para avaliar o ensino desde das creches até o pós-doutorado, né. Então, como é que você tem um Sistema Nacional de Avaliação se tem um Sistema Nacional de Educação? O Sistema de Avaliação deveria ser uma parte, né, do Sistema de Educação, né. E se introduziu uma sistemática de avaliação que converteu toda a educação num grande cursinho pré-vestibular. Então, aquilo que era uma excrescência, os cursos pré-vestibulares, porque treinavam para provas, né, e não formavam, né, hoje é a regra de todo o sistema de ensino, né, porque você vai da provinha Brasil, passa pela prova Brasil, pelo Enem, e depois o ENAD, né, provas gerais, né, aplicadas indistintamente e que os alunos têm que responder, e é isso que vai aferir. Então, existem muitos municípios que estão dispensando os livros didáticos que o MEC distribui gratuitamente, e a partir de uma seleção que, de algum modo, tem alguma qualificação, porque são os especialistas da área que fazem, não é? Está dispensando isso que é distribuído gratuitamente e investindo recursos para comprar os ditos sistemas de ensino, né? Sistema COC, sistema Anglo, sistema positivo, sistema objetivo, sistema UNO, né? Sob o argumento de que, com esses sistemas, ele tem mais chance de aumentar um pontinho no IDEB, né? Claro, até faz sentido, porque essas entidades têm know-how de treinar para provas. Eles surgiram de cursos pré-vestibular. E, a partir daí, criaram colégios, né, de ensino médio, depois de educação básica, e depois faculdades, e alguns viraram universidades, né. Então, tem know-how de treinar para a prova, né. Agora, isso, então, que antes foi criticado, e por isso as próprias universidades alteraram seus vestibulares, e introduziram prova de redação, né,
para contornar o problema das provas de múltipla escolha e exigir algum tipo de habilidade linguística e de domínio de conhecimentos, né? Agora, no entanto, é aplicado em todos e uma sistemática que, depois da publicação do livro da Diane Ravitch, aquela técnica em educação americana, que participou da formulação dessa proposta nos Estados Unidos, né, e defendeu essa avaliação por testes, né, ela, depois de 20 anos, ela fez uma autocrítica que publicou no livro, né, Vida e Morte do Grande Sistema de Ensino Americano, né, em que ela diz que isto não melhora a qualidade da educação. Por essa sistemática, você forma estudantes capazes de fazer provas, mas não com uma formação melhor, né? Embora exista essa autocrítica aí publicada, já foi traduzida, saiu em 2010 nos Estados Unidos, em 2011 a editora Sulina publicou no Brasil em português, mas não há nenhum sinal de que se pretende mudar a sistemática. Ao contrário, ela vem sendo assumida e, entre aspas, aperfeiçoada. E a relação com as entidades privadas vão desde esses convênios aos quais eu me referi até as ONGs da educação, né, que estão aí trabalhando no âmbito público, né? Então, se pega, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, ele tem projetos de educação no país inteiro, nas escolas públicas. O Todos pela Educação também está interferindo, inclusive, nas políticas educacionais, e é a visão dos empresários na educação. O ensino superior, então, está mercantilizado, né? Tanto é que existe a proposta dele sair da Unesco e entrar para a OMS, para a Organização Mundial do Comércio, né? Então, existem grandes redes aí de ensino privado que estão na Bolsa de Valores, são com capital externo, inclusive. Então, né? E a educação básica, né, se fala, eu inclusive insisti nisso, nas análises que fiz do Plano Nacional de Educação, mostrando que era necessário criar uma rede pública de formação de professores da educação básica centrada nas universidades públicas, né, para libertar a educação pública das escolas privadas, quer dizer, porque na forma como está posta aí, e todas as políticas, de uma certa forma, mantêm e até incentivam essa tendência, a grande maioria dos professores da educação básica pública são formados nas escolas superiores particulares de duvidosa, para não dizer de baixa qualidade, né? E as escolas públicas de educação básica viram refém dessas escolas privadas. E aí a mídia, quando sai uma avaliação, diz, pois a escola pública está ruim, a escola privada está melhor, né? E aí vem com alguns... No entanto, se você pega, no caso da educação básica, excetuado alguns grandes colégios das elites, né, que de fato têm qualidade melhor, né, as escolas privadas não destoam muito das públicas, né? Mas quando a gente passa para o nível superior, aí a relação se inverte, a qualidade está do lado das públicas, que, no entanto, são minorias, né? E a baixa qualidade graça nas escolas privadas, claro, com as honrosas exceções, que, em geral, são aquelas universidades mais tradicionais, em geral, confessionais, como as PUCs, a Mackenzie, algumas mais tradicionais, em que mantém ainda algum nível de qualidade, mas a grande maioria... a baixa qualidade graça, né? E, no entanto, a mídia faz sempre o contraponto que a qualidade está do lado do privado, né? E, então, eu tenho insistido que a baixa qualidade da educação pública, no nível da educação básica, né, em grande parte, é função das escolas privadas que formam esses docentes, né, de maneira precária, né? Agora, as políticas de formação de professores também não se encaminham na direção de corrigir essas distorções, porque querem formar, segundo esse princípio do máximo de resultados como um dispêndio, né? Quer dizer,
esse princípio da produtividade, querem formar grande número de professores em tempo curto e com baixo custo. E até eu costumo brincar dizendo que nós precisamos de professores cultos, né? Professores que tenham grande cultura, para formar os jovens, as crianças e jovens de forma consistente. E professores de grande cultura não se formam em cursos de curta duração, né? São cursos de longa duração. Você pode fazer até um paralelo com a medicina, que é 6 anos e em tempo integral, né? Para cuidar da saúde física, né? Agora, para cuidar da saúde mental, da formação intelectual, da saúde, você precisaria também ter uma formação densa, né? Então, nós precisamos de professores cultos, mas as políticas temem formar professores curtos. É uma letrinha só a diferença, né? Mas, na grafia, mas no significado é uma grande diferença, né? E então é por isso que, também que não só não se monta uma rede pública de nível superior centrada nas universidades públicas de formação de professores, como as próprias instituições públicas estão sendo forçadas a entrar nesse mecanismo de formação em grande quantidade, a baixo custo e em curto tempo, inclusive pelo recurso à educação à distância, né? Que algumas têm resistido, como aqui a Unicamp e como a USP, mas a Unesp já entrou e vem oferecendo aí cursos, por exemplo, de pedagogia, com mais de 1.000 vagas, à distância, né? E como é que você forma um professor à distância? Então, são esses os problemas que estão postos aí. Eu queria agradecer imensamente ao professor Demerval por estar aqui conosco, por essas reflexões, principalmente quando a gente fica mais próximo da CAPES e das exigências, a gente parar esse momento e repensar, e é extremamente importante de que ponto a gente tem forças para lutar contra esse grande amigo e inimigo, né? Ele passa de amigo e inimigo assim rapidamente, né? Quando é a nosso favor é amigo, quando é contrário é inimigo. Aí é outro dilema, né? Como foi colocado pelo próprio colega aqui, né? Nós mesmos fazemos avaliação, nós mesmos exigimos do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos, né? Então, e esse circuito acaba se retroalimentando, né? Então é sempre bom para quem está entrando no sistema, né? Esses jovens estudantes que vão ser os próximos professores, vão ser os próximos avaliadores, né? Esse bom senso que muitas vezes a gente não tem quando está no processo, né? Quando a gente participa desse processo. Então, eu queria agradecer imensamente ao senhor e pedir, então, que o professor Miguel entregasse o seu certificado. Queria agradecer a participação de vocês até esse momento. Muito obrigada. Pela formalidade, agradecer à professora Cláudia e à comissão de pós-graduação pela escolha, né, pela opção de iniciarmos o nosso ano letivo, né, ou semestre letivo, com essa explanação do professor Demerval. E a professora Heloísa, né, que dentro da comissão está muito relacionada com essa área de conhecimento, educação física e sociedade, basicamente, que eu penso que a temática se envolva por aí. Então, uma gratidão nossa, da direção, pela aceitação de estar aqui e, ao mesmo tempo, cumprimentar a comissão de pós-graduação, pela indicação do professor Demerval nessas colocações aqui, que isso suscite reflexões e que, oxalá, suscite mudanças. Então, professor, um certificado pela participação e uma pequena lembrança nossa.